servidores docentes, nós temos mais de 400 servidores técnicos e administrativos hoje atuando na Universidade Federal do Amapá. Então, se fez necessário, né, para esse público hoje que nós temos bastante grande, nós temos ao todo 72 cursos de graduação, de cursos presenciais e cursos na modalidade EAD. Então, se for necessário, a gente ministrar esse curso. Ana, por favor. Bem, pessoal, eu vou começar o curso falando do artigo 37, que todos sabem, mas eu preciso iniciar o curso me reportando à Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que no artigo 37 ele elenca 5 princípios que todos sabem. E qualquer documento que nós fizermos, nós temos que buscar o fundamento em pelo menos um desses princípios. Nós temos vários princípios diretos, né, inclusive explícito na Constituição, né, e várias outras doutrinas, e nós temos artigos implícitos. Eu vou falar para vocês sobre alguns implícitos e 5 também artigo explícito. Aí, o artigo 37 fala que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu não preciso necessariamente, nos meus documentos, elencar todos os princípios, mas sempre que possível eu vou colocar um desses princípios, né? Até porque eles se completam, né? Eles transitam, né, em si. Eu posso, lógico, qualquer ato meu enquanto servidor público, enquanto coordenador de curso, ou enquanto membro, né, lotário em uma coordenação ou em determinado departamento, eu preciso sempre agir dentro da legalidade, eu preciso sempre agir dentro da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. Nós temos diversos outros fatores, diversos outros deveres, de acordo com o próprio Lei 8.112, mas sempre que possível vou me reportar a um desses princípios. Ana, por favor. Bem, para tanto, né, para a gente ter um bom trabalho, a gente precisa, agora ficou melhor, ficou bem melhor, a gente precisa se planejar. Eu mencionei aqui o decreto 267, né, que embora ele seja 21 anos anterior à Constituição, ele foi recepcionado, está vigente. E ele fala, entre outras coisas, sobre a questão do planejamento, do controle e da ação. Então, eu me reporto ao planejamento, porque é necessário, eu não consigo efetuar ou fazer um bom trabalho sem a gente fazer um bom planejamento. Né? Tem gente que ainda se atenta na agenda, que é meu caso, eu gosto muito de usar agenda. Tem gente que faz o seu planejamento e coloca nas nuvens. Tem gente que faz através de reuniões semanais. Então, tem uma série de fatores, mas eu preciso fazer o planejamento de acordo com o que a lei preconiza. E, repito, como este decreto ele foi recepcionado pela Constituição, ele está vigente, é uma forma de verificar. Inclusive, nos meus 2 últimos relatórios que eu fiz de forma anual, né, enquanto servidor, eu menciono esse decreto 60/67, certo? Que o artigo 6º, em seu caput, ele fala que as atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais. Ele começa com o primeiro, inciso primeiro, é o planejamento. Então, é completamente necessário eu fazer um planejamento. Cada coordenação faz de acordo com como considera melhor, de acordo com o seu corpo efetivo, né, com seus professores, seus servidores técnicos, né, coordenação e vice-coordenação, tem a questão departamental também. Então, cada um faz da sua forma. A Unifap não traz nenhum regimento específico, nenhuma norma específica sobre esse assunto. Tudo bem? Ana, por favor. Então, gente, ok. Pensando nos 5 princípios que eu mencionei agora há pouco, a gente chama de LIMP, no direito administrativo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Pensando nesses princípios administrativos, pensando em princípios implícitos que nós temos também. E ao planejar tudo isso, a gente vai passar para a parte necessariamente relacionada aos documentos em si. Eu coloquei no slide de forma proposital resposta de documentos administrativos judiciais, mas antes a gente vai falar sobre a elaboração desses documentos. Perfeito? Eu coloquei de forma proposital, mas lógico, quem vai estar acompanhando o curso, nós temos aqui em torno de 18 pessoas,
Então, essas pessoas vão verificar. Pessoal, qual é a regra hoje? A título de exemplo, se eu for elaborar um documento de edital, a primeira regra que eu tenho que ter em mente hoje, que os tribunais superiores colocam para as administrações, colocam para as instituições públicas, é o seguinte: qualquer prazo que seja, vejam bem, atenção aqui, por favor, qualquer prazo que seja para fins de inscrição ou para fins de recurso, esse prazo ele tem que ser superior a um dia. Perfeito? Eu vou exemplificando fica melhor para a gente entender onde eu quero chegar. Caso concreto, coordenação do curso de administração da Universidade Federal do Amapá vai lançar o edital para coordenador, para coordenação e vice-coordenação de curso, certo? O coordenador chamou o edital, ele já está lá, né, há um ano e meio, enfim, já está lá há um certo tempo, e ele precisa chamar o edital. Aquele edital vai ser regra editalícia para aquela seleção, perfeito? Para aquele certame. Então, ao fazer esse edital, lógico que eu vou ter que sempre basear preliminarmente todos aqueles princípios, aqueles 5 princípios que eu falei agora há pouco da administração pública, perfeito? Eu vou ter que me basear também no que os tribunais superiores pensam, porque jurisprudência e é fonte, é como se fosse, tem força de lei também para a gente. Então, vamos lá. Ao fazer um edital, pessoal, eu não posso fazer um edital e naquele período, lá no edital, no cronograma, eu colocar como período para impugnar o edital, por exemplo, apenas um dia útil. Repito, o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, disse que isso não é considerado válido. Por quê? Porque você pode fazer todo um trabalho, você e sua equipe, e depois ter um retrabalho de fazer tudo de novo, tanto o judiciário quanto a uma própria decisão administrativa de uma entidade superior, né, na universidade, podem revogar aqueles atos, né, desde que eles tenham visto. Então, qual é a nossa orientação, pessoal, aqui? Qualquer documento que eu fazer dessa natureza, dei 5 dias úteis para fim de impugnação de edital. Não dei um prazo menor. Se for dar um prazo menor, justifiquem isso, certo? No documento ou no próprio edital, porque está dando um prazo menor para você evitar qualquer problema, certo? De cunho administrativo ou jurídico. Perfeito? Inscrição, que também conterá naquele programa, né, naquele edital, a inscrição para quem quiser, quem tiver apto a se inscrever, concorrer àquele cargo, né, de coordenador ou vice-coordenador de curso, ou concorrer a diretor de departamento na instituição. Esse prazo jamais ele pode ser de 1 ou 2 dias, temos que ter um prazo também elencado. A gente recomenda também que esse prazo seja de pelo menos 5 dias úteis. A regra hoje, vocês vão me ouvir falar aqui hoje, amanhã, bastante, que a regra hoje no direito administrativo é prazo em dia útil, certo? Desde o advento do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016, e chegou na questão do direito administrativo, como ficam, né, os documentos em si de cunho administrativo, e qualquer que seja outro juizado, a regra hoje é prazo em dia útil, tá bom? A gente só trabalha com direito no prazo corrido hoje, quando se falar em direito penal ou direito eleitoral para fins de prestação de contas, né? Mas não é o caso aqui. O nosso caso é direito administrativo, é direito civil, então aqui a gente tem que pensar sempre em dias úteis. Pessoal, até aqui, tudo tranquilo? Todos, se tiverem dúvida, não tem nenhum problema, pode levantar a mãozinha lá, a gente está aqui para se ajudar e para colaborar. Então, repito, não trabalho, nós já tivemos vários casos de processo seletivo da universidade serem cancelados ou serem retificados, porque deu tempo, em função, né, de, às vezes, quem lançou o edital não lançou um prazo para impugnação do edital, o prazo, às vezes, foi muito curto, 1, 2, 3 dias úteis, então tem que ter uma justificativa quando esse prazo for menor. Nós tivemos vários problemas com isso. Então, a nossa orientação para que você evite qualquer problema é trabalhar o dia útil, se possível, para esses fins de inscrição e para fins de impugnação digital, 5 dias úteis, tá bom? Para fins de recurso, pessoal, o candidato A ou B se inscreveu lá e não ficou satisfeito com o resultado e ele entrou com recurso administrativo. Lógico que tem um prazo para recurso, mas o recurso você pode colocar 2 prazos de 2 dias úteis para fins, né, para ele ingressar com recurso, e você pode também estimular, depende da sua mão de obra de trabalho, também 1 ou 2 dias úteis para você responder aquele documento, ou até mais, dependendo do caso, né, dependendo da complexidade. Aí fica a critério da administração, em conjunto com a comissão instituída para esse fim. Tudo bem?
Então, esse eu queria deixar seu primeiro recado. Para a elaboração desses documentos, tem que ser em dias úteis. Bom, e as respostas desses documentos administrativo e judicial? Como eu estou falando da elaboração de documento e qualquer resposta, eu acabei, né, até já adentrando e iniciando, essa resposta também tem que ser em dias úteis. A regra hoje, para a gente responder qualquer documento, em regra, nós temos 5 dias úteis, de acordo com a legislação. Nós temos uma lei ordinária que fala sobre isso, e a regra é 5 dias úteis, dependendo do caso. Às vezes recebemos documentos da ouvidoria que ela estipula um prazo maior porque requer uma pesquisa, requer uma diligência maior, envolve outros órgãos, outros setores. Aí você, dependendo do caso, você pode ter 10 dias, você pode ter 15 dias ou até 20 dias para responder aquele determinado documento. Tudo depende da complexidade, da natureza dele. Pode passar. Certo? E todos esses documentos, eles devem ser respondidos de forma séria, lógico, como acabamos de mencionar, e com documentos que comprovem o alegado. Pode passar. É comum, pessoal, a gente receber documentos e esses documentos não virem com a comprovação daquele ato. A título de exemplo, temos muitos processos judiciais hoje, sobretudo na medicina e no direito, mas medicina hoje superou. Nós temos diversos processos judiciais hoje na universidade. Podem ter certeza que eu estou falando para vocês aqui, o medicina virou a bola da vez, nós temos diversos processos. Tanto é que o curso de medicina, todos sabem aqui, são 30 vagas. Mas o ingresso, para cada início de semestre, são 30 vagas. No entanto, nós, excepcionalmente agora, em agosto de 2021.2, né, que iniciou agora em agosto, e 2022.1 e 2022.2, que se iniciará em janeiro do próximo ano, esses 2 semestres nós ingressamos com turmas de 40 alunos, porque nós temos diversos processos administrativos e judiciais que envolvem medicina. Então, quando vem o processo de medicina e quando o requerente ele consegue resolver o problema dele, consegue ter o pedido dele deferido de forma administrativa ou na esfera judicial, por exemplo, no curso de medicina, e o juiz manda o documento para a nossa Proju, e a Proju envia a Prograde e diz, olha, eu quero que seja respondido em até X dias se foi atendido, se essa sentença foi cumprida. Né? Se esse requerente começou a estudar, por exemplo. Eu não posso só dizer que sim, eu tenho que comprovar o alegado. Eu tenho que, tá aqui o comprovante de matrícula, o comprovante de matrícula é esse, a turma começará no dia X, né? E no universo de 40 alunos, ele é o 35º, é o 36º matriculado, algo nesse sentido. Eu preciso sempre comprovar o que eu falei. Para todo... Hoje, como nós temos a nossa questão do CIPAC, muitos documentos assinados pelos CIPAC, facilita bastante. Nós temos a questão do CIPAC, o SIGA-A e o SIGA-RH. Então, para nós, da Unifap, muitos documentos são assinados e nós temos as informações no próprio sistema, já facilita bastante. Histórico escolar, de acadêmico, né, já facilita bastante o nosso acesso. Tudo bem? Mona, voltou, você pode passar, porque saiu os slides, eu não estou verificando. Saiu os slides. Se puder também parar a gravação, um minutinho. Está me ouvindo? Mano, você está ouvindo? Alguém está vendo a tela? Opa, voltou. Então, ok, pode passar o ano. Se puder dar o F5, achei até melhor, né? Aí, ok. Então, como eu estava falando para vocês, a decisão eu coloquei judicial, pessoal, mas tanto a decisão judicial quanto a administrativa deve ser cumprida com seus anexos. Eu preciso comprovar o que foi feito. Eu não posso só falar. É necessário eu comprovar, né, para que dê fé pública e vocês tenham respaldo. Se qualquer acadêmico chegar, pessoal, e pedir um documento que porventura não tenha no sistema, ou se ele chegar, né, naquele momento lá e comprova a sua urgência, né,
às vezes é por questão de emprego, enfim, precisa de algum documento, e faz por escrito, então eu consigo resolver isso daí de uma forma bem tranquila hoje através do nosso sistema que facilitou. Lógico que o sistema ele tem suas falhas e, lógico, ainda requer algumas operações a serem adquiridas pela universidade, mas ele já facilitou bastante, com certeza, a nossa vida. Tudo bem? Ana, por gentileza. É melhor, é melhor você mandar o link para mim, não sei se você está me ouvindo. É melhor você enviar um link para mim que eu consigo passar. Pronto. Pode passar prazos para resposta de documentos. Falei agora há pouco para vocês. Esses prazos, em regra, eles são o quê? De 5 a 20 dias, a depender da complexidade. Tudo bem? Todos a maioria dos nossos documentos das universidades são despachos. Poucas pessoas têm o hábito de fazer uma nota informativa, poucas coordenações, mas algumas fazem, já observei, nota técnica, algumas coordenações têm hábito de fazerem pareceres, são poucos, mas algumas fazem, isso pode facilitar, mas, em regra, os prazos são de 15 a 20 dias, e eu estou falando sempre de dias úteis, tudo bem? Memorando, pessoal, memorando, Nath, qual o prazo que eu tenho para responder o memorando? Em regra, 5 dias, mas dependendo da complexidade, você pode pedir um prazo maior. Eu hoje estou há 3 meses na Coeg, eu não consigo demandar todos os memorandos que chegam ali na caixa de entrada, são muitos documentos. E muitos desses documentos eu respondo, inclusive pelo WhatsApp, que às vezes os professores, os coordenadores têm meu contato, envio pelo WhatsApp e eu respondo. Deixei de responder? Não. For da maneira mais adequada? Também não. Mas, a priori, para resolver o problema dele, a gente já dá uma solução preliminar ali, às vezes por telefone, por e-mail, não tem problema nenhum. Tem fé pública, tudo bem? Então, a regra que eu tenho para responder esses documentos é de 5 a 20 dias, dependendo da complexidade. E muitos desses documentos, muitas vezes, já vem o prazo dizendo ali, né, quando é o órgão de controle, por exemplo, quando é TCU, ouvidoria, corregedoria, já vem um prazo ali pré-determinado no seu documento dizendo, né, que o prazo para ser respondido aquele documento é até o dia X. Ok? Pode passar, por gentileza, Ana. Gente, se até aqui, se pintar alguma dúvida, pode escrever no chat, pode levantar a mão, pode participar, não tem problema nenhum. A gente vai tirar também o último dia para algumas dúvidas, mas aqui a gente está para, de repente, na hora vencer as dúvidas, a gente se ajudar. Antes de eu falar sobre a questão nova, essa lei nova, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde eu falo sobre a LGPD, eu preciso agora falar para vocês o seguinte, nós temos hoje, vamos falar sobre o regimento geral, está no plano de curso. No entanto, nós temos várias demandas que requer uma atenção maior. Quando a Ana falou agora há pouco sobre a questão do bônus de faltas, pessoal, por exemplo, uma bônus de falta, nós tivemos uma mudança na legislação desde o ano passado. E antes mesmo, perdão, durante a pandemia, o nosso setor verificou que a legislação foi modificada, mas nós sabíamos que a resolução interna da Unifap não ia ser modificada a tempo, né, até porque nós precisamos passar as resoluções. Todo o nosso regimento interno ele precisa passar hoje pelo Conselho Universitário. E o nosso consulto tem uma composição muito grande. A universidade tem um único Conselho Universitário Superior de deliberação. Eu não vou falar do CONDI, né, que envolve a questão administrativa, mas estou falando do Consul. Então, o Consul tem 58 membros efetivos. É muito difícil, às vezes, você conseguir quórum para essa reunião. Então, nós fizemos com bastante antecedência a lei, por exemplo, a minuta de resolução interna que fala sobre escusa religiosa. Porque hoje o aluno sabatista ele tem um respaldo, nós temos uma legislação federal que fala sobre isso. O aluno sabatista, se ele não pode, ele comprova lá que ele é sabatista para a coordenação, e não só disse, mas ele comprovou que ele é sabatista, tem uma declaração assinada lá, de repente, por membro da igreja dele, por alguma liderança da igreja dele, que ele frequenta, né, e não pode estar em aula de sábado ou na sexta-feira a partir do pôr do sol, né, que o calendário para eles é de forma diferente. O professor ele pode dar falta de forma justificada, mas ele é obrigado a passar uma outra forma, ele é obrigado a avaliar aquele determinado acadêmico ou acadêmica de uma outra forma. Então, como o professor Cleo está falando agora aqui no chat, é uma dor de cabeça,
mas o cuidado é necessário. Então, nós enviamos uma minuta de resolução. Essa minuta de resolução foi enviada ao Conselho Universitário no início da pandemia, né, que nós tivemos tempo de as demandas, elas diminuíram. Então, uma das formas que eu encontrei, eu falei, vamos trabalhar. Inclusive, nós trabalhamos o aluno sabatista, o termo correto é sabatista, perfeito. Então, nós pegamos a coordenação de direito, conversamos com o coordenador de direito, fizemos alguns minutos de resoluções, algumas nós fomos autores e outros nós fomos revisores, a divisão de legislação educacional, né, da Prograde. E essa minuta de resolução, muitos minutos de resoluções, a título de exemplo também essa, ela foi enviada ao Conselho Universitário. Só que até hoje, infelizmente, esta minuta de resolução não foi aprovada. Não é pelo fato dela ter sido aprovada que nós vamos prejudicar o acadêmico, ou a acadêmica, muito pelo contrário. Nós vamos aplicar a legislação, né? Nós precisamos, com o nosso novo estatuto, nós passaremos a ter 3 conselhos superiores. Aí vai ficar bem mais célere, bem mais rápido. Mas hoje nós temos uma dificuldade muito grande. Nós estamos trabalhando o regime disciplinar discente desde 2018, agora que ele foi aprovado pelo Conselho Universitário. Então, o debate, nós inclusive fizemos debate de forma presencial na sala de capacitação da Projeto sobre esse termo. O acadêmico da Unifap, ele não pode, né, ele não pode atuar de qualquer forma e não ter uma punição de uma forma mais célere ou de uma forma que ele, de fato, pense e repense antes de fazer determinado ato. Então, nós conseguimos regulamentar os incisos, o artigo 215 e inciso 2º do Regimento Geral. Tudo bem? Então, nós temos diversas resoluções hoje na Unifap que elas tramitam, né, elas ainda vagamente estão no Conselho Universitário, estão nas câmaras de legislação e normas, câmaras de ensino, mas nem por isso a gente deixa de ajudar o acadêmico. Acho que a professora levantou a mão, fica à vontade, professora. Pois não. Nariton, tu estás contando aí, eu tenho lá no jornalismo, nós temos um caso. Esse processo começou, inclusive eu não estava na coordenação, foi antes de mim, e eu não tive acesso a todos os documentos, mas a coordenadora, na época, apresentou para a gente, e a Prograde, ela não deu para nós um parecer, assim, definitivo. Ela disse que o colegiado é quem deveria definir. Ela apresenta, inclusive eu quero o número da minuta da resolução que tu estás falando, porque o que aconteceu? A gente, diante do material que nós tínhamos e sem uma decisão que fosse do Consul e nem mesmo da Prograde, porque a Prograde colocou sobre o colegiado, nós entendemos, lemos a lei, discutimos no colegiado, e nós entendemos que o caso desse aluno sabatista, da falta das aulas no sábado e sexta, iria implicar da gente produzir, de cada professor produzir para esse aluno especificamente, praticamente, um curso, porque a lei fala de algumas aulas, de algumas atividades, e nós entendemos que ele estaria perdendo todo o semestre, todo o curso, e seria um curso praticamente remoto. Deliberamos que o professor dos sábados e sextas não iria ter essa necessidade de fazer essas aulas, porque não seriam algumas aulas, como a lei diz. Então, a gente ficou meio indeciso. Como tu estás falando agora, eu vou ter que retomar isso em colegiado, até porque no último semestre, aliás, desde a pandemia, a aluna, ela fez, quando estava no remoto, ela fez, mas agora, quando voltou semipresencial, a gente voltou, no presencial 100%, a gente voltou, e ela não fez. Então, eu vou ter que retomar isso e levar para colegiado. Assim, eu quero uma orientação, se por acaso, como colegiado, a gente deliberou equivocadamente e precisamos agora, de fato, rever essa situação da aluna, e daqui para frente, se a gente mantém essa posição no colegiado, essa deliberação do colegiado, ou se a recomendação é realmente que se faça não é uma reposição de aulas, é uma reposição de todo o semestre. E aí eu lhe garanto que de tudo que a gente leu lá, a Prograde não deixou definido pela instituição, ela deixou a cargo do colegiado. E aí agora eu quero te escutar, e por favor também essa minuta de resolução, o número dela.
Professora, vamos lá. De pronto ele fala, com relação ao minuto de resolução, posso mandar no seu e-mail sem nenhum problema. Ela não tem um número, porque essa numeração ela vai ser colocada pelo conselho, pela secretaria do conselho universitário. Tudo bem? Ela não tem um número, mas foi criada uma minuta de resolução. A gente coloca aqui, na verdade, ela vai sem número, nós criamos lá, se não me engano, no ano de 2020, barra 2020, então, numeração é apenas o conselho universitário que pode verificar. Inclusive, a última vez que eu fiz essa consulta, essa minuta de resolução estava na Câmara de Legislação e Normas. E lá os conselheiros têm 15 dias úteis, olha só a questão do prazo, eles têm 15 dias úteis, de acordo com o regimento, né, do Consul, para emissão de parecer, só que esse prazo não estava sendo cumprido. Muitos conselheiros não cumprem esse prazo, lamentavelmente. Então, a minuta existe. Agora, detalhe, com relação, a gente tem que verificar, eu preciso depois verificar com a senhora o que foi escrito para a senhora, como a Prograde escreveu e quem escreveu, porque deixar em cargo do colegiado, artigo 91 do Regimento Geral, que fala das competências do colegiado. Né? Nós temos uma legislação específica, e essa legislação, ela entra em vigor, mas ela deu 2 anos para as instituições se adequarem. Né? Na época que ela foi feita e foi sancionada, ela foi dada 2 anos para que as instituições se adequem, porque, de fato, ela é polêmica. E nós sabemos que temos disciplina, por exemplo, como a senhora bem falou, que ela é ministrada uma vez na semana. Aí imagina, né, de acordo com o terceiro curso, de repente aquele acadêmico tem aula na sexta-feira, que já pega o pôr do sol, e tem aula durante sábado, durante o dia, que ele também não vai poder, então ele pode perder 2 disciplinas no mesmo semestre, nesse sentido que você está falando, não é isso? Ele pode perder o semestre inteiro, em virtude da sexta e do sábado. Então, eu repito, é isso, né? Então, eu tenho que ficar com folha de documento, eu passo para a senhora, mas é sim um caso de colegiado reaver, ou de uma outra forma de avaliar este requerente ou requerente para evitar prejudicá-lo, ou se essa pessoa procurar o judiciário, aí nós vamos ter mais um processo judicial e que vira precedente, né? Muitas vezes desfavorável para a universidade. É lógico que nem todas as ações que vêm do judiciário a gente concorda. Muitas das ações a gente recorre, muitas ações a gente de fato discorda, mas a decisão judicial é para ser cumprida. Nós tivemos agora um caso recente, se alguém aqui alguém que da CBS estiver aqui, agora vai lembrar o que eu estou falando. Nós tivemos casos envolvendo turmas de farmácia, fisioterapia, medicina, enfermagem, cursos que acadêmicos não integralizaram o curso, mas se aproveitaram da pandemia para integralizar. E em nenhum momento a portaria do MEC falava sobre isso. O MEC falava que quem tivesse no último período e tivesse cursado 75% pelo menos de estágio, né, obrigatório, estágio supervisionado, ele poderia ir trabalhar na pandemia para ajudar na questão pandêmica, né, que o país enfrentou. Hoje enfrenta de uma forma mais amena, mas enfrentou de uma forma muito séria durante 2 anos. Então, muitos acadêmicos até hoje aproveitariam. Eu tive que ir até o judiciário e informar, olha, requerente já entrou aqui um processo, está devendo 8 disciplinas, como agora ele quer. Então, muitos desses eles conseguiram a carteira dele provisória para trabalhar e agora queriam definitiva, mas para conseguir a carteira definitiva junto ao seu órgão de controle, ele precisa do diploma. E o diploma, de fato, vai emitir diploma se ele simplesmente esqueceu de voltar para a universidade, esqueceu de integralizar o curso. Tá bom? Então, nós temos que rever isso. Tá bom, professor? Eu posso lhe passar depois por e-mail, me cobre, por gentileza? Eu tenho aqui, eu estou com meus 2 notebooks ligados, eu estou verificando aqui vários minutos de resoluções que nós enviamos ao longo desses 2 anos de pandemia. Nós enviamos a minuta de resolução que trata da acessibilidade. Eu criei uma resolução que foi enviada ao Conselho Universitário, que envolve comissões permanentes para a universidade. Nós precisamos, em alguns casos, de comissões permanentes para deliberar sobre alguns assuntos. Minuta de resolução sobre Libras, essa questão também das coisas religiosas e várias outras, mas eu posso mandar no seu e-mail sem nenhum problema para a senhora fazer um outro estudo com o seu colegiado. Tudo bem? A senhora pode colocar seu e-mail aqui no chat que na hora do intervalo eu posso enviar para a senhora. Então vamos lá, gente. Mudando